Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o 7º episódio de Goblin Slayer. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo! O episódio começa com um gancho daquele monstro bizarro atacando o grupo do Goblin Slayer, que se reúne com os elfos para enfrentar esse bicho. O pessoal percebe que os elfos estão com dificuldade para segurar o bicho, e a nossa elfa diz que eles não podem simplesmente matar esse bicho, pois ele fazia parte da floresta, e a sua vida era valiosa assim como qualquer um. O Goblin Slayer, depois de dar uma olhada melhor na situação, percebeu que tinha um Goblin nas costas do bicho, o controlando, e esses putinhos estão ficando cada vez mais sagazes, bem que o Largato disse nos episódios atrás. O Goblin Slayer pergunta o que eles deveriam fazer, e o Largatão responde esse jogo de palavra deles, e o Goblin Slayer resolve derrubar o Goblin que está nas costas do bicho. O irmão da elfa chega para ver a situação toda. Ele pergunta o que o Goblin Slayer vai fazer, e eles respondem que vão dar um jeito, e esse tipo de coisa sempre acontece com eles. O Goblin Slayer dá essa caminhada braba e diz que vai matar os Goblins, pois esse era seu trabalho, e ele vai para cima do bicho. Enquanto isso, vemos uma ceninha rápida desse Goblin que tá controlando o bicho, autistando em cima dele, e a elfa se posiciona e consegue abater o Goblin com uma flecha. Enquanto isso, o anão e o Largatão usam algumas magias para atordoar o bichão, e o Goblin Slayer aproveita a chance e joga algo do bicho para acabar de atordoar. A amiga do Goblin Slayer e aquela guria da guilda aproveitam e jogam uma corda para ele, e o Goblin Slayer usa a corda para montar uma armadilha e derrubar o bicho. Ele pede para a sacerdotisa e o anão curarem os machucados que o bicho ganhou na queda, e vai em direção ao Goblin morto para observar o que exatamente aquele bicho era. O elfo vai atrás dele e pergunta onde ele aprendeu esse método de captura de animais, e diz que isso é muito antigo. O Goblin Slayer pergunta se tem alguma outra aldeia por perto, e o elfo responde que não há. Enquanto isso, a sacerdotisa e o anão estão fazendo o serviço de curar o bicho lá, e o Goblin Slayer olha pro elfo e responde sobre como ele aprendeu a usar esse tipo de técnica, e diz que o seu pai era um caçador, e que aprendeu com ele. E após essa breve batalha, vemos a elfa conversando com a irmã dela, na língua nativa delas. Elas conversam sobre como a vida dos humanos é curta em relação ao dos elfos, e a nossa elfa ri, e comenta que mesmo sabendo disso, ela quer estar com os amigos dela, e que está preparada para o momento de despedida com eles. Elas começam a discutir sobre algumas coisas do passado delas, e a conversa se encerra com esse clima meio gostosinho. Vemos uma conversa da parte masculina do grupo, onde o anão fala pro irmão da elfa se soltar e beber, pois aquela era a despedida de solteiro dele. Eles começam a jogar a conversa fora, e o elfo pergunta se eles vão partir de imediato. O Goblin Slayer diz que sim, pois não tem como ele deixar aqueles tipos de Goblin que usam montarias se multiplicarem mais. O elfo pergunta se ele vai realmente entrar na floresta densa, e o Goblin Slayer pergunta pro Largatão qual seria a melhor rota para chegar até a base dos Goblins, e ele comenta que o caminho pela floresta pode ser difícil para a sacerdotisa, e a melhor opção seria pela água. Eles perguntam se o anão tem alguma coisa para falar, e ele diz que poderia pedir aos espíritos do vento para proteger a jangada. O elfo se pega perplexo, pensando que nunca viu goblins fazendo ninhos tão perto da cidade dos elfos. O Goblin Slayer explica que os goblins são astutos, e que provavelmente eles pensavam que como os elfos viviam vidas despreocupadas, seria fácil de atacar eles, e ele começa a explicar como os goblins operam. Ele diz que eles escolhem uma aldeia, fazem suas bases em volta dessa aldeia, e começam roubando pequenas coisas e analisando a área, e após isso eles começam a fazer assaltos maiores. O anão quebra esse clima tenso, falando que eles vão derrotar os goblins, pois os elfos são muito lentos, e faz uma piada com o fato de eles demorarem séculos para acharem alguém para se casar. O pessoal começa a beber, e o elfo solta o verbo, bêbado pra caramba. O pessoal ri e começa a falar sobre a irmã do Goblin Slayer. Ele diz que se ele não tivesse na aldeia, na época, ela provavelmente teria deixado aquele lugar, e estaria melhor dessa forma. O elfo corta ele e diz que não importa onde esteja, as pessoas continuam sendo importantes de qualquer maneira, e diz que todas as criaturas do universo têm apenas uma vida, e simplesmente depois dessa fala ele capota bêbado. Eu não julgo, mas enfim. O Goblin Slayer fala que por conta disso, a irmã dele acabou não podendo se casar, e o Lagarto diz que ele deveria a compensar então. E na cena seguinte, vemos aquela mulher da igreja conseguindo desvendar aquelas tábuas que o Goblin Slayer trouxe pra ela no episódio retrasado? Acho que eu acertei. Enfim, ela ri toda bobinha que provavelmente isso vai ajudar o Goblin Slayer, e diz que talvez ele não deva se interessar nisso mesmo assim. E bom, ela pede pra freira que está com ela arrumar uma caneta e um papel para ela escrever uma carta, e a freira dá uma zoada nela perguntando se ela iria escrever outra cartinha de amor. Ela fica brava com a situação e diz que até ela sabe separar o trabalho da sua vida pessoal, e que a carta seria pro líder dos elfos. Elas continuam conversando e falam algo sobre o fim do mundo, pois o mundo seria destruído, e mais algumas coisas sobre a semente da aventura, que não dá para entender o que exatamente elas estão falando ou onde elas vão chegar, que nós não temos muitas informações sobre isso ainda. Apenas papos recorrentes
exatamente sobre a destruição do mundo, mas enfim. Após essas informações, o anime corta pro Goblin Slayer se preparando e catando seu equipamento. E atrás dele está essa mulher maravilhosa, meu amigo. Que coisa boa, hein? Coisa bonita, coisa formosa. Ela pergunta se ele está indo e ele diz que rio abaixo tem um ninho de goblins e ele precisa exterminá-los. Vale dizer que aqui tá tendo aquele fanservicezinho pro leitor alegrar, né? Pro cara ficar feliz da vida, mas enfim. Ela pede pra ele tomar cuidado e o Goblin Slayer diz que o mesmo vale pra eles. E a guria da guilda levanta da cama e pergunta se ele já tinha ido embora. E a amiga do Goblin Slayer diz que sim e pergunta o motivo dela não ter se despedido dele. A guria da guilda diz que não queria que o Goblin Slayer a visse sem maquiagem. E rapaz, todos os sinais já foram dados aqui, mas esse cara só pensa em goblins. Uma pena que não exista goblins mulheres nesse mundo. Queria ver qual ia ser a reação desse viciado em goblins, mas enfim. Ele chegando ao barco que foi reforçado e ele agradece pela hospitalidade ao irmão da elfa. Ele diz que se ele quer o agradecer, era para cuidar da sua cunhada e entrega um elixir pro Goblin Slayer, que pede para se algo acontecer com ele, o elfo cuidar da sua amiga e da loira da guilda. Eles continuam mais uma conversa sobre tomar cuidados na viagem e o Goblin Slayer diz que tem um último pedido para ele, que seria que ele preparasse mais um barco para eles. Na cena seguinte, vemos duas figuras encapuzadas num rio e um grupo de goblins acaba os avistando. Os goblins começam a se comunicar e vários deles aparecem tacando pedras e flechas nas figuras do barco. Inclusive, os bastardos começam a comemorar igual psicopatas que acertaram as pedras e as flechas, mas as figuras continuam remando e os goblins ficam meio confusos com a situação. E do nada, o Goblin Slayer surge da névoa e mata um dos goblins. A elfa aparece com o restante do grupo e mata outros goblins que estavam na área. Vemos também que o barco da frente são aqueles guerreiros de ossos do Largatão, que estão servindo de isca. O Largatão pula e vai até o Goblin Slayer, e vemos que o Goblin Slayer conseguiu derrubar um cachorro com aquela arma improvisada que ele fez, e ele mata outros goblins usando as armas que eles vão dropando pelo chão. Após esse primeiro contato, eles vão chegando perto do ninho dos goblins, e todos ficam assustados ao verem diversos cadáveres de elfos empalados na margem do rio. Eles chegam no tipo de construção e param o barco. Eles esperam anoitecer e começam a emboscar os goblins que estão na porta dessa construção, e eles tentam abrir a porta com algumas chaves que eles encontram dos cadáveres dos goblins, primeiramente sem sucesso, mas depois a elfa vai testando outras chaves e conseguem. Eles entram no prédio e traçam seu plano de ação. Após caminhar um pouco num corredor escuro que eles estavam iluminando com tochas, eles chegam numa espécie de escadaria que desce para um canal de esgoto e comentam que os goblins estavam envenenando o rio a partir dali. E bom, eles entram numa sala e veem algumas cenas horrendas de corpos, sangue e fezes que eram usados para envenenar a água dos elfos. A elfa dá aquela gorfada e o Goblin Slayer diz que provavelmente tem um xamã e eles despacham alguns dos corpos que estavam na sala para dar um enterro digno. A elfa senta do lado do Goblin Slayer e eles começam a conversar. Ela diz que toda essa cena afetou a sacerdotisa e o Goblin Slayer diz que de fato, e comenta que se ele jogasse os cadáveres no rio, não seriam diferentes dos goblins. A elfa dá uma pistolada com a frase dele, diz que se ele falar algo do tipo de novo, ela ficaria com raiva. O Goblin Slayer se desculpa e ela pergunta pelo quê. Ele diz que infelizmente essa acabou sendo outra aventura de goblins e ela ri, falando que a preocupação dele era apenas essa. Ela vai chegando perto dele e deita no ombro do Goblin Slayer. Rapaz, eu acho que essa daí também tá querendo, né? Até porque até agora até agora ela era a única que não tava tão achegada romanticamente ao Goblin Slayer. Mas enfim, o Goblin Slayer arrumou mais uma pro harém, provavelmente, né? E ela começa a falar que como a sua irmã vai casar, ela não quer que nenhum Goblin atrapalhe esse casamento. E depois ela levanta dizendo que o Goblin Slayer deve dormir e que ela vai ficar de vigia. E ela ainda fala pro cara dormir de olhos fechados, porque aparentemente ele dorme de olhos abertos por causa dos Goblins. No caminho, quando ela está voltando pro canto dela, ela passa pela sacerdotisa e nota que ela aparentemente estava tendo alguns pesadelos. Ela dá uma acariciada na cabeça dela pra acalmá-la e o episódio termina nessa cena. E bom, após a ending, vemos que o próximo episódio se chamará O Coração da Escuridão. E é isso. Bom, eu tô gostando do desenvolvimento de personagens que está acontecendo nessa temporada. Eu só acho meio complicado esse clichê de todas as garotas irem se apaixonando pelo protagonista, apesar de que isso é até que bem feito, vai, em Goblin Slayer. É meio lento e progressivo. E bom, a animação poderia ser um pouquinho melhor, mas ainda assim tá dando pau em muito anime dessa temporada. E vamos aguardar o próximo banho de sangue que deve rolar nesse episódio, no próximo episódio. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considerem se inscrever no canal e deixar aquele like. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy com Gru.